não para com o CBN Madrugada. Entrevistas, prestação de serviço e os destaques da programação da Central Brasileira de Notícias. CBN Madrugada. Todos os dias de 00:30 às 5. Na CBN. Apresentação: Paulo Galvão. CBN Serviço. A Sanasa realiza nesta quarta-feira, dia 13, obras para interligação de redes de água em um novo loteamento residencial localizado no bairro Parque Cidade Campinas. Para que os serviços sejam executados, será necessário interromper o fornecimento das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. A interrupção vai atingir os imóveis localizados entre as ruas Antônio Carlos de Brito, Raul Bope, Tereza Margarida da Silva Horta e Junqueira Freire. Após a conclusão, o abastecimento será retomado de forma gradual. A Sanasa pede aos moradores que façam uso racional da água, especialmente no horário em que a obra estiver sendo realizada. De Campinas, André Berenguel. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. Opa, sou eu. Boa tarde para você que está acompanhando a Central Brasileira de Notícias. São 4h07. Estamos ao vivo para toda a região metropolitana de Campinas. Chegamos no Arena CBN. Olha, eu cheguei até com o botão aberto aqui. Epa. Fui para uma instância com o Irinaldo, nosso Naldo Araújo. Aliás, temos novidades, hein? Oba. No fim do mês de setembro, nos dias 26, 27 e 28, Arena ao vivo, direto de Águas de São Pedro. Olha aí. Que é isso? Luke, se não for nessa vez aí, pode esquecer. Pelo amor de Deus, Fábio Scheib já ativou aquele aplicativo lá para ajudar a gente. O Waze, né? O GPS humano. O Waze. E vai mandar, com certeza, as boas dicas de Águas de São Pedro. Que Deus nos ilumine e nos proteja. Ah, muito. Precisamos da guarda, como que fala? Divina. Da guarda aí, divina. cara. Chegamos, hein, gente? Mais um Arena no ar. Quarta-feira o futebol brasileiro tá de volta. Aê! Hoje tem São Paulo Internacional, tem Atlético Paranaense e Flamengo, curiosamente, dois times que estavam até ontem também na Copa do Brasil, né? Estavam disputando também a Copa do Brasil. São Paulo e Flamengo fazem a final da Copa do Brasil nesse jeito esquisitão no domingo. Nossa. Gente, final de Copa do Brasil é de quarta-feira, gente. Boa. Sabe como a torcida do Corinthians grita lá? Quarta-feira. Tem que pegar esse trechinho e mandar pra CBF. Que jogo anticlímax, né? Você assistiu um jogo no domingo, final de Copa do Brasil... não dá. Eu concordo. Não, eu acho muito anticlímax, sei lá. Também. É a mesma coisa a final de Libertadores, que jogaram pro sábado. Final de Libertadores, historicamente, tem que ser na Eles quarta-noite. querem fazer igual a Champions. Eu não né? gosto também de jogo único, não. O Não, negócio tem é que ser dois marretada jogos. lá e marretada aqui. Exato, e nada de final neutra. Que negócio, apesar que acabaram todos os ingressos pro jogo no Maracanã. Estranho ainda. isso aí neutros, também. né? Isso é Acabaram estranho todos os também, hein? Mas eu prefiro não comentar mais nada. Você porque viu que o Mas a torcida do Palmeiras esgota Marco outro, Falopa do... ficou fora, viu, Lupe? O Marco Galopa? O Falopa ficou fora. Falopa. Tentou até o último minuto, o irmão dele conseguiu pro amigo, mas não conseguiu pra ele. A família tá rachada ou não? O elenco tá precisando de um churrasco tá, pra né? turmar. Esses churrascos são perigosos também. de Mas aí família. o irmão dele paga, porque tem, O né? último churrasco que nós fizemos pra enturmar quase desenturmou. Quase deu problema. Lá na casa, no Palacete Real. Lá no distrito de Fábio Scheib, né? Nossa. Porque tem Itu e tem o distrito de Fábio Scheib. Que é no meio do caminho. Boa tarde pra vocês dois, boa tarde também Boa pro Fábio tarde, Scheib. Tudo Eliel. bem, Fábio Scheib? Tudo bem, Eliel, tudo certo, boa tarde a todos. Você falou dos dois jogos de hoje, coincidentemente os dois jogos de hoje que já foram finais de Libertadores, Olha. hein? São Paulo Internacional e Flamengo e Atlético Paranaense. Em 2006 o Inter se deu melhor contra o São Paulo e no ano passado o Mengão bateu o Furacão. E hoje também o Cabelo vai falar aí, mas o Cabelo está ansioso, que às 8 da noite
lá na Fonte Luminosa tem um jogão. O Cabelo já está na expectativa, não é isso, Cabelo? Opa, boa tarde, Eliel. Ô, o Chay dando boa tarde direto pro Cabelo? Quer apresentar o programa, Chay? Vambora! É isso, pô. Eu fiz uma entrada sobre o jogo. Fiz uma entrada mas sobre o jogo de mais tarde. o cara já jogou direto, Carlão. Que isso, velho. Tá confiante, tá Tô voando, né? confiante, assistiu Chegou o Peru agora, ontem. O bico do Viu o jogo avião, do Peru? tá. Que Mas, isso, velho. boa tarde, Eliel, Carlão, Chaibe, Lupe, toda a nossa audiência. Expectativa, Ferroviário na Arena Fonte Luminosa. Deve ser bom jogo, com certeza. Diferente de ontem, né? Se ontem o Brasil apresentou um placar magro, o mesmo não posso dizer do sarcófago de hoje, com uma baciada de gols. O que eu posso dizer pra você, Cabelo? Esse jogo Ferroviária e Ferroviário é um jogo que tem tudo pra correr dentro dos trilhos, né? Além dos Dá pra gente assistir até de trem, né? de trem. Aliás, E é um trem bom, viu? eu tô E é um numa trem bom. dúvida. Ô, Cabelo, você sabe qual a estação que vai passar? Sei. Ferrinha? Não, tá vendo? Você vai ver Sei. estação, Carlão. Trem, Isso, entendeu? não, tá Você vai, totalmente- aqui tem um monte. Tá, cara. só começa na hora que apita, né? Ah, Você vai... Tá muito Mas, legal. o Chaibe mandou bem. Eu ia realmente destacar esse jogo, que vou estar Dar acompanhando relevo. com certeza. além de chamar você, o Chaibe também te furou, William. Derrubou meu primeiro Que destaque. isso. Que confusão que virou Chaibe isso tá aqui. impossível, velho. Que Pelo amor fase, de Deus, hein? Hoje, por favor, um minuto de silêncio. Hoje é o Dia Nacional da Cachaça. Nós temos que comemorar, né? Temos que comemorar. Hoje é o dia que temos que comemorar. Que Dia isso. Nacional da Cachaça. Qual a melhor cachaça do Brasil? É a pergunta de hoje. Hoje vai dar polêmica. É uma bebida genuinamente É brasileira. uma né? bebida brasileira, a famosa aguardente. Que coisa maravilhosa. Ela sim é a famosa água que o passarinho não bebe. Essa é aquela original de Salinas. É a por exemplo. marvada pinga, como diria Inesita Barroso. Sim. Grande Inesita Barroso. A marvada pinga que eu me atrapalho. Aí, ó. Qual a melhor cachaça do Brasil? Tem cachaça famosa, que é mundial de clube por aí. Tem muita cachaça. Aliás, essa cachaça famosa é de Pirassununga, hein? Sim. Essa é de Pirassununga. Tanto é que Fica no na beira rótulo- da Anguera aqui, né? E no rótulo tá escrito lá, Pirassununga. Melhor? Tem muita cachaça. Você gosta de cachaça, Lu? Eu não bebo. Só naquele dia no Chaibe lá, mas Foi só um único, deslize. né? Mas, Era aniversário também? É, né? mais um ano de vida, né? Verdade. Aniversário a gente só faz uma vez no ano. Na despedida de solteiro do Carlão, nós vamos beber, né? Vamos. Nesse nós Cachaça, vamos. o Lupe bebendo cachaça, hein? Ah, nós vamos beber tudo. Nossa. Você vai também, né, Chaibe? Na despedida de solteiro do Carlão. Cara do Chaibe. É, eu acho que o Chaibe não vai, não. Tá, Não, pode Não, vai. derrubar. Pode derrubar, Pode derrubar. voltar, vai voltar. Já foi. Já foi esse. Delay pequenininho. Manda aí, gente. 991869070, dia da cachaça. E vamos falar também bastante dos jogos de hoje, Sim. do Campeonato Brasileiro, da Seleção Brasileira. O dinizismo é assim. Não vá achando, não vá se estranhando. Ah, Brasil. Gente, o Diniz é isso. É um jogo que ganha de 5-0, o outro ganha de 1-0 e daqui a pouco vai perder de 8. O dinizismo é assim. O Cabelo balançou a cabeça porque ele tá de acordo. É isso. Sim. Concordo. Num jogo arrebenta. Todo mundo é o novo futebol moderno. Que... Errou repente- muito passe, mas não pode dar chutão. De repente ganha de 1-0. Olha, 100%. Depois pega um time aí e toma de 6. Vocês vão ver. Calma, calma. Não tô torcendo pra isso não, muito pelo contrário. Ô Lupe, o sarcófago tá diferente. O sarcófago, ele mudou um pouco, né? Ele tá mais repaginado, graças ao trabalho excelente que o William Cabelo acrescentou no sarcófago. E o que acontece? Nós, toda vez que separamos um jogo, a gente colocou um pouquinho de música no nosso sarcófago. E o jogo que Cabelo separou nesta quarta-feira gostosa e quente na cidade de Campinas aconteceu no mesmo ano do lançamento dessa música. A metade do seu olhar tá chamando pra luta vida. Isso não tem como errar. Metade quer madrugar na bodeguita. Não posso errar. Combatente da ditadura, Se os seus grande olhos artista brasileiro. Falamos dele ontem Segura aqui. na cadeira, Cabelo. Não, nós falamos dele aqui ontem.
na hora que a gente falava das músicas, o grande rapaz latino-americano Belchior. Grande Belchior. Às vezes confundido com Oswaldo Montenegro. Às vezes confundido com Oswaldo Montenegro. Sabe que o rapaz que tá no carro agora ouvindo a Arena, Mas sabe que é você perigoso, vem né? com esse seu conhecimento musical, ele chega até a frear com uma certa Mas você raiva. sabe que antes de eu vir pra Rádio All News era pra eu trabalhar em rádio de música, né, Lupe? Sim, e teria sucesso. Mas como eu não não sei por que eu não fiquei. Eu não sei. Eu Foi por imagino. pouca coisa. Eu fiz 2 programas lá musicais apresentando as músicas e tal e me tiraram, não sei por quê. Eu imagino. Mas Mas é você legal. viu que conhecimento musical eu tenho. Tem, claro. Não Entendeu? vamos entrar Nessa seara. A gente tava junto na aula, né? gente Quando tava aprendemos Daqui isso. a pouco o William Cabelo vem com esse jogo, como ele disse, recheado de gols. Ó, tem gente já mandando boa aqui, ó. Cachaça boa é cachaça Tatuzinho. Não conheço. Essa eu não conheço. Eu A conheço. famosa Anísio Santiago. Conhece, Cabelo? A Tatuzinho. É Anísio É desse Santiago? assunto aí Tatuzinho? um pouquinho eu entendo. Olha só. Cachaça Limeirinha. Essa eu nunca vi. Mas tem boa. Eu no meu Cachaça- convívio com o sogro é a de Salinas e a tal da Boazinha, que ele Boazinha. fala muito. Né? Cachaça boa pra mim é aquela que se compra direto no engenho. Ah, Eu não sei se o nome é esse, Salesópolis, alguma coisa assim, mas tem uma cachaça com esse nome que também é muito boa. Uma madeirada. nossa. Aliás, tem daquela marca lá Essas que a gente não pode falar o envelhecidas nome. são boas. Tem um licor de cachaça muito bom. Só que a gente não pode falar o nome aqui, mas é muito bom. Olha aqui, ó. Cachaça do Brasil é Brasília. Mandando aqui o outro ouvinte. Tem gente mandando também, mas não chegou. A cachaça pau dentro de Poços de Caldas. Olha aí. rapaz. Geralmente é aquelas que vêm com um pedaço de árvore, né? é. Pra deixar mais madeirada. Aquela cachaça que parece cobra de laboratório. Na verdade, tem uma cobra dentro. Como que é o nome daquela cachaça lá? Aí é com o Cabelo, o rei do balcão. Essa, talvez a Manimal, né? Sei lá. É, mas tem bastante. Manda aí, 991869070, Dia Tem. Nacional da Cachaça. Eu não bebo, então eu não vou participar da enquete de Não, hoje. pode Não posso dar o meu participar, palpite. Você não tem lugar de fala. Eu não tenho lugar de fala. E... Tem uma cachaça sem álcool. Mas tem um amigo meu, um amigo nosso, que inclusive trabalha na crônica, na imprensa, Esportiva. na crônica esportiva, não. Ele faz esporte de vez em quando. Mas ele tomou recentemente uma cachaça de rapadura. Ah, E ele mas deve ficou ser doidão. Não passa mais um dia sem tomar uma cachaçinha de rapadura. louco. Ficou louco. Ficou apaixonado pela cachaça de rapadura. Ele mandou aqui. É a de rapadura. Aliás, a rapadura, todo mundo fala, a rapadura é doce, mas não é mole, não. Para começar o Arena, vai uma reflexão para você sobre a vida, viu, Elton Grimaldi e Daniel França. Trilha para reflexão. Muita gente fala assim, rapadura é doce, mas não é mole, não. Enxergue a vida por outro prisma. Rapadura não é mole, mas é doce que é uma beleza. Arena CBN. Na Escola Oficina, o acolhimento abre portas. Encontramos amizades que duram uma vida. Com o ensino forte, desenvolvemos habilidades para enfrentar qualquer desafio. E com os melhores professores, aprendemos a viver. Oficina, a escola que marca a sua vida. Matrículas abertas. No aniversário 49 anos Açaí, você concorre a prêmios em dobro e aproveita os preços baixos. Cadastre-se no app Meu Açaí, totem nas lojas, site ou WhatsApp. Informe seu CPF ou CNPJ no caixa e a cada R$200 em compras você ganha o número da sorte para concorrer. Cadastre-se e participe. Acesse o site aniversarioaçaí.com.br e saiba mais. Festa em dobro Açaí, a sua chance de ganhar e economizar muito. Aproveite! Quarta-feira de Brasileirão na CBN. O tricolor entra em campo fora de casa, antes de começar a decidir a Copa do Brasil. Inter, São Paulo. Às 9:30 da noite, com Oscar Ulisses, Gabriel Dudziak e Rafael Prates. E quando a bola parar de rolar, o Central da Bola entra em campo com os destaques da rodada. Central da Bola. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Arena CBN.
apenas um rapaz latino-americano. De novo ele, grande Belchior. Já tocamos uma música do Belchior aqui, que é o sarcófago de hoje. E agora essa sim, um rapaz latino-americano. Eu ouço essa música, eu lembro de você, Cabelo. Não sei porquê, velho. Eu ouço, lembro você nessa época com os seus cabelos esvoaçantes, com o seu belo bigode, desfilando pelas ruas de Indaiatuba. Ah, bons tempos, hein? Pelo seu Ford Maverick 77. Ah, era você. Que perigo, hein? Cachaça Nega Fulô, é muito boa essa cachaça. Você já conhece essa também, né, Cabelo? Conheço. Ela vem numa embalagem toda estilizada, boa, né? Tem outra boa, que ela saiu, eu posso falar, acho que ela não existe mais, mas o pessoal de Minas, minha região lá, Carmo do Rio Claro, lá, lembra bem. Mato Velho. Mato Velho. Aí o velho morreu, acabou a cachaça. Acabou a cachaça. Vou te mandar um abraço pro meu pai, que ele tá ouvindo o programa lá em Ribeirão Preto. O seu pai Preto. tá ouvindo Isso. o programa? O seu pai vai lembrar de uma cachaça chamada Pinhata. Caninha Pinhata, lá de Ribeirão Preto. Ele vai lembrar. Ele mandou uma que chama aqui Jambuzeira. Jambuzeira, a melhor cachaça que tem, ela adormece a boca. Nossa. É de jambu? É de jambu, daquela fruta. Daquela fruta do Pará. Não é fruta. É uma fruta. É uma folha, é o jambu. Não. Não sei se. Acho que é folha, não é fruta. Não, é uma fruta, ela adormece a boca, é uma coisa muito gostosa. Parece que. Você lembra daquele remédio de dente, Passajá? Parece que você colocou Passajá na boca. Um negócio bem esquisito, velho. Mas é bom. Jambu. O outro ouvinte... Jambu, né? Jambu. Cachaça. O outro aqui mandando, ó. Cachaça Engenho São Luís. Eliel, você não sabe nada de música. É claro que não é o Belchior, é o grande Toquinho. Ah, é o Toquinho? Piorou um pouco. Eu confundi, achei que era o Belchior. Não sabia, não. Toquinho corintiano. Roxo. Entendi. Bom, são 4 horas e 22 minutos. Tem uma moça aqui, a Suzy. Ô, Suzy, tá perguntando aqui umas informações pra gente. O que você precisa, Suzy? Manda pra gente aqui. Tá bom? Carlão de Freitas. Vamos. Marquinhos salvou a lavoura, hein? Salvou a lavoura, o jogo se encaminhava para o 0-0. O Brasil fez um primeiro tempo aceitável, não vou dizer que jogou bem, aceitável. A partir dos 15, 20 minutos, jogou, ficou um pouco mais com a bola, criou oportunidade, chegou até a marcar um gol, aquela velha confusão envolvendo o VAR. Meu Deus do céu, 6 minutos para definir um lance que não era tão difícil assim de desvendar aquele mistério, mas o segundo tempo o Brasil caiu muito de produção, alguns erros técnicos, os erros de passes foram em demasia, mas aí veio a bola parada, veio a individualidade, o Neymar colocou ali no primeiro pau, o Marquinhos desviou, e vencemos o jogo. Agora, o nível de atuação é aquela coisa, não se empolgar tanto com 5-1 sobre a Bolívia, mas também não é terra arrasada em relação ao nível de atuação. Mas ficou devendo, muita gente ficou decepcionada, eu prefiro ficar com o pezinho no chão, acho que faz parte de um processo inicial do trabalho do Fernando Diniz. E o Fluminense e o Corinthians na Copa do Brasil Sub-20 estão jogando agora. Atropelo. O Fluminense está atropelando o Timão, 3-0 fora as ameaças. Que resultado do Flu, hein, velho? Que é isso? Bom, são 4 horas e 24 minutos. Você assistiu o jogo, Lupe, ou você dormiu? Eu declinei. Não consegui. Né, assisti 15 minutos. Você tentou. Tentei. Foi guerreiro. Fui bem, mas eu não consegui acompanhar o jogo por inteiro. Mas acompanhei os melhores momentos, li as crônicas, ouvi as opiniões dos meus colegas. Mas assim, essa questão, igual eu disse, da quantidade de erros de passe, esse time do Diniz, ele vai errar muitos passes, porque é um time que fica muito com a bola, é um time que toca, evita dar os chutões, então assim, é algo inevitável, mas é claro que ele vai corrigir. Agora, será que ele vai ter tempo para corrigir? Porque a seleção agora vai jogar novamente quando? Só em outubro, novembro? Então vai demorar ainda para que o Diniz possa voltar novamente ao comando da seleção brasileira. E um detalhe importante que ele influencia, porque a gente fala muito, data FIFA, os clubes agora estão mais calmos e tranquilos com essa data FIFA, mas vamos pegar o exemplo que ele pôs o Veiga para jogar 1 minuto. Isso. 1 minuto o Veiga para jogar. Demorou muito para realizar as alterações. Pô, não precisa. O cara vai ter um compromisso com o Palmeiras aí na sexta, sabe? Então, assim, tem algumas coisas que o Diniz, trabalhando no futebol brasileiro, poderia ter um pouquinho mais de noção. Eu concordo contigo, Lu, você foi bem agora, a famosa empatia, né? Treina times do futebol nacional,
sabe o desgaste que é para os clubes brasileiros liberarem os seus jogadores. E aí, o que ele faz? Vai lá e põe o Veiga 1 minuto. 1 minuto. E não dá nem para dizer, entrou para ganhar o bicho, porque a seleção não tem bicho. Entendeu? Entrou no lugar do Neymar. Tá? Mas você não pode tirar o Neymar, você tem que dar ritmo de jogo. Tira qualquer um outro, gente. Não, mas ritmo de jogo, 1 minuto. Um minuto, tem assim, ó, sentido. fica parado na bandeira de escanteio 1 minuto que não vai acontecer nada. Na maioria das vezes, né? Às vezes acontece. Ó, pintou mais um gol lá do Fluminense. 4, né? 4-0. Que passeio de bola do Fluminense, hein, Os gente? meninos do Diniz. Boa tarde, amigos. Aqui em Hortolândia tem um bar que tem vários tipos de cachaça em uns barris pequenos. Você pode experimentar. Tem uma que chama Mansa Corno, é uma delícia. Essa dá pra nós ir lá tomar, Deus do céu, jura? Vamos que é chamar esse todo nome? mundo. A Mansa Corno é a melhor, né, Lupe? Nunca tomei. Então eu vou te levar. Pode deixar. Tá bom. 4 horas e 26 minutos. Tudo bem, Marcelo? Grande Tá Marcelo. tudo certo? Tá Ixi. tocando? Não, pode falar, não tem problema não. Aqui a gente põe tudo no ar. O som do streaming? Eita. Nós vamos conseguir resolver. Fica tranquilo. Vai dar tudo certo. Vai dar. Se não der também, vamos tocando, empurrando com a barriga. Tem ouvinte lá, Lupe? Tem? Manda aí pra gente pro ar, então, meu caro Elton Grimaldi. Boa tarde, rapaziada da Arena CBM. A melhor cachaça do Brasil é a Pitu, de Vitória de Santo Antão, Pernambuco. É a melhor. Essa aí ficou famosa, né? Ela é uma das mais vendidas lá na região Nordeste. É muito forte. Virou a Pitu. patrocinadora Mas do ele futebol pro brasileiro. cara que ele é apreciador de cachaça e Essa cachaça vem enlatada até, então, né? tem, é uma pretinha. E o William Cabelo pode até participar. Que eu não sou também apreciador da cachaça. Admiro quem gosta, mas eu realmente não gosto. Mas essas cachaças de litro, né? A Pitu, a do Mundial do Palmeiras e tal, elas são ruins, né? Pro cara que gosta de cachaça, eles não gostam dessa Eles industrializada. gostam delas amadeiradas, Isso, né? Elas mais saborosas. Essas industrializadas é aquela pra por pingaiada mesmo, né? Não é o... Então, não é o Cabelo. Carlão, deixa eu rapidamente. Não, concordo, é para os mais entusiastas, mas essas mais populares, elas têm uma outra função. Para uma caipirinha, Sim, pra um aí vai drink, bem, ela isso. funciona muito bem. Eu que eu diga, porque o que eu já bebi de uma, não posso falar o nome dela, mas com limão, a chamada espremidinha, não tá no aí vai gibi, bem. meu amigo. Porque eu vejo o meu sogro é um entusiasta, o William Cabelo, pegamos aí vários fogaços, né? O ouvinte mandou aqui, ó. Vocês estão confundindo aguardente com cachaça. Então. É verdade. É uma bebida artesanal, é uma bebida nobre, velho. Aquela lá do velho. Então, essa falam bem, né? Aquela lá é aguardente, né? Mas qual que é a diferença? Sério mesmo, da cachaça e do aguardente? Acho que a aguardente é menos tempo de conserva no barril. A cachaça ela é mais trabalhada, mais porque eu vejo encorpada. o meu sogro, ele tira sarro e fala, isso aí é pior que pinga de litro. Mas, ó, pra te explicar a diferença certinho, eu precisava tomar uma garrafa de cada, Lu. Nossa! Conhecimento de causa, velho. Ô, Cabelo, fala pra gente o que você achou da seleção. Eu achei, razoável. Eu também não consegui vi os melhores momentos hoje pela manhã. Assim, é começo de trabalho. Pelo placar, pelo resultado, ok. Pelo desempenho, eu acho que o Diniz ainda vai ter que trabalhar bastante. Lembrando que o Brasil tomou um sufoco nos primeiros 15 minutos, hein? Mas depois sim, aí retomou as rédeas. O segundo tempo foi abaixo. Eu acho que o Diniz vai ter bastante trabalho. Resta saber como ele vai se comportar com essa pressão porque a cobrança vai ser pesada em cima dele. É aquilo que eu disse, né? Ele faz um jogo bem, 5-1, todo mundo fala, pronto, temos o Guardiola. 1-0, não, mas calma, o time cansado, daqui a pouco vai tomar uma cacetada. É comum do Diniz, gente. Não tô torcendo pra isso não, mas é comum do Fernando Diniz. Tem mais algum ouvinte, Elton, pra gente colocar no ar o ouvinte que tá mandando áudio pra gente? Boa tarde, equipe campeã, Arena, CBN, Eliel e toda a equipe campeã. A melhor cachaça é a Trem de Minas de Ouro, pessoal. E hoje a Ferrovia do Ceará contra a Ferrovia Paulista. Avante, Locomotiva Grená, Ferroviária, Futebol Clube do Porto, Ponte Preta, os gigantes do planeta futebolístico. Forte abraço, queridos. Obrigado, meu querido. São duas grandes ferrovias, viu? A Ferrovia Paulista e a Ferrovia também do Nordeste. O técnico do Ferroviário é Paulinho Kobayashi. Paulinho? Quanto tempo eu não ouço falar, Paulinho velho? Kobayashi. Tem até a escalação aqui, o Eliel. Outro que eu não sei nem se está entre nós, não ouço falar faz tempo, com esse sobrenome, treinou muito tempo o Atlético Araçatuba.
O Atlético Araçatuba não, o Atlético Sorocaba. O Atlético Sorocaba já era. O que, de treinador? Treinou muito tempo. Não é o João Martins, Não, Luiz não. Carlos Ferreira, que já se foi. Carmino Colombini. Carmino Colombini. Treinou o Palmeiras. Não ouço falar, não sei nem se... Enfim, mas faz bastante tempo. Mas era outro também dessa época aí do Kobayashi, enfim. Kobayashi. Ó, uma explicação aqui do Bruno. O Bruno. Ele manda aqui, ó. Aguardente pode vir de outros vegetais. A cachaça vem da cana. Só é feita com a cana de açúcar. Boa. Legal. Tem cachaça de milho. Cachaça de milho, cachaça de soja tem também. Aí é aguardente. Aí é aguardente. Então a gente errou. Então existe aguardente de soja e aguardente de milho. Exato. A cachaça é só feita da cana de açúcar. E o uísque é feito do quê? Vixe. Whisky? Pode ser de milho. Milho. Pode ser de milho também. O cabelo é um exímio consumidor. Não, ele pode falar. Milho, é uísque não. Ô Elton, põe mais um ouvinte aí no ar pra gente. Boa tarde, CBN. Aqui é o Jonathan. Olha, eu acho que ele não ter colocado o Veiga já foi pensando no Palmeiras. Porque aí o jogador não se machuca, não se lesiona. Tem um jogo pelo Campeonato Brasileiro, depois um importante pela Libertadores. Então não colocar o Veiga foi até bom pro Palmeiras. O Veiga viu um pouco que era a seleção brasileira e agora pode voltar com experiência um pouco maior de seleção, poder jogar pelo Palmeiras tranquilamente. Pelo menos eu penso desse jeito. Foi bom tanto para o Palmeiras quanto para o Veiga e para a seleção. Pois é, e aí o ouvinte me fez pensar de um outro lado também. Às vezes a gente critica, né? Pô, levou o cara para pôr 1 minuto. Pô, mas colocou no lugar do Neymar, ou seja, indicando Veiga. Você é o substituto do Neymar. Você é a minha outra opção no lugar do Neymar. Eu acho que às vezes esse 1 minuto tem mais simbologia do que de fato tempo em campo, viu, Hoje Carlão? A gente conversava, Eliel, sobre essa situação de eu e Antônio, né, tá. com relação à data FIFA, né? É engraçado essa data FIFA para a CBF, né? Não, estamos arrumando o calendário e tal. Agora a data FIFA não vai ter influência no Campeonato Brasileiro, nós vamos parar o Campeonato Brasileiro. Ok, data FIFA termina terça-feira, 1h, horário de Brasília. Aí já na quarta-feira tem rodada do Brasileiro. É que o Palmeiras joga só na sexta. Não, o Flamengo não vai poder contar com o jogador, o Atlético Paranaense também não, o São Paulo também não, ou seja, a data FIFA ainda tem influência. Nas outras seleções. Nas outras, é verdade, isso tem razão. Então, a CBF é brincadeira. O São Paulo também, né? São Paulo, tem o Arboleda aí se recuperando de lesão. Repórter CBN, a gente volta já. Arena CBN. Repórter CBN. Quarta-feira, 13 de setembro de 2023. A polícia faz buscas por um criminoso que invadiu e fez pessoas reféns numa agência bancária no centro do Rio de Janeiro. Outros 3 ladrões, que também participaram da ação, foram presos. Uma funcionária do banco chegou a ficar na mira dos bandidos. Ela foi solta após negociações com a polícia. Um dos presos usava um uniforme da Conlurb, a companhia de limpeza urbana da cidade. Um outro tentou fugir por um telhado, mas caiu e foi preso. A Agência Nacional de Aviação Civil investiga o cancelamento de bilhetes já emitidos pela 123 Milhas e diz que clientes prejudicados devem fazer denúncia. Mesmo investigada por irregularidades na venda de passagens, a companhia, que está em recuperação judicial, não suspendeu as vendas de bilhetes. Além de pacotes, a empresa mantém banners com anúncios sobre vendas de milhas, mesmo com a medida sendo considerada irregular pela ANAC. O ex-jogador de futebol Kleber Gladiador, acusado de agressão, afirmou que vai provar que agiu em legítima defesa. Câmeras de segurança mostraram um momento em que o atleta agride um homem com um soco e empurra uma funcionária de um posto de combustíveis. Uma outra mulher também acusa o ex-jogador de agressão e homofobia. O caso foi registrado como lesão corporal. A confusão aconteceu na zona oeste de São Paulo.
O WhatsApp anunciou hoje o lançamento do recurso Canais, que permite que pessoas e empresas enviem mensagens para um número ilimitado de usuários em um grupo, algo semelhante ao que o aplicativo Telegram já oferece. A funcionalidade estará disponível para todos os usuários nas próximas semanas, de acordo com a empresa. Os canais vão aparecer em uma aba separada chamada Atualizações, que antes se chamava Status. No horário de Brasília, 4h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento, vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. Boa tarde para você, Mário Quintino. As informações das estradas, por gentileza. Oi, Eliel, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Começo com informações aí do Anel Viário Magalhães Teixeira, mais um dia com obras de recuperação do pavimento lá no Anel Viário, e essas obras estão concentradas do quilômetro 9 até o quilômetro 6. Então, atenção, quem sai da rodovia Anhanguera vai em direção de Valinhos e também da rodovia Dom Pedro. Essa lentidão começa já no acesso pela rodovia Anhanguera e segue ali até o trevo de Valinhos. Falando do sentido contrário, em direção do sistema Anhanguera-Bandeirantes, aí por enquanto segue sem maiores problemas. No sistema Anhanguera-Bandeirantes, a rodovia dos Bandeirantes é o melhor caminho pela Anhanguera, já com lentidão em Jundiaí, à altura do quilômetro 60, e no sentido do interior, aqui em Campinas, diminui a velocidade, proximidades da John Boy Dunlop e também chegada para Campinas Montemor. Eliel. 4h37. Obrigado, Mário. Diversão pra valer é na Cidade da Criança de São Bernardo. São 30 atrações para a brincadeira da criançada ser completa. Passaporte R$90. Informações e ingressos, acesse cidadedacriança.com.br. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Os ingressos para o duelo entre Vôlei Renata e Guarulhos, jogo que acontece sexta-feira, 19h30 no ginásio do Taquaral, estão à disposição do torcedor através do site oficial do Vôlei Renata. Lembrando que o jogo terá transmissão ao vivo e com imagens do YouTube da CBN Campinas, youtube.com/CBN Campinas. Na sexta-feira, no time feminino, Jaqueline vai estrear pelo Campinas Vôlei. O duelo será contra o Barueri. O jogo acontece às 9h na Arena Concórdia. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Aproveite as condições especiais que a Audi Center Campinas preparou para você levar mais atitude para sua garagem. O maravilhoso Audi Sportback A5 a partir de 356.990 com taxa zero em 24 meses. Novo A3 nas versões sedã e esportivo Sportback com novo motor 2.0 turbo a pronta entrega com taxa zero em 24 meses. Fale com um de nossos consultores e consulte condições especiais para vendas corporativas. Audi Center Campinas. WhatsApp 19-3344-1200. No trânsito, escolha a vida. Na Escola Oficina, o acolhimento abre portas. Encontramos amizades que duram uma vida. Com o ensino forte, desenvolvemos habilidades para enfrentar qualquer desafio. E com os melhores professores, aprendemos a viver. Oficina, a escola que marca a sua vida. Matrículas abertas. Quer curtir a festa em dobro? Vem aqui! São 49 anos. Já saí. É o dobro de prêmios, é o dobro de prêmios. 2 prêmios de 1 milhão. Em dobro açaí. E 2 casas de prêmios. Em dobro açaí. 2 anos grátis em compras. Prêmio instantâneo na mão. No chão, precinho, precinho. Caixa de compras, o carrinho, o carrinho. Em dobro açaí. A SUV mais tecnológica e com design incrível. Eclipse Cross 2023 0 km. Numa condição única e exclusiva. Por 179.990. 179.990. Última unidade.
E mais, L200 Triton Sport de 272.990 por 247.990. 247.990. Em Campinas, na Cadam Mitsubishi, Luiz Otávio 1113. Escolha a vida. Vem aí o primeiro leilão de imóveis novos de Campinas. Apartamentos e casas nunca habitados nos principais bairros da cidade. Oportunidade única de adquirir imóveis com preço de leilão. Tudo com muita facilidade e praticidade em um leilão 100% online. É isso mesmo, 100% online. Dia 23 de setembro às 11 horas. Leilão de imóveis novos de Campinas. Antecipe-se. Consulte os imóveis disponíveis no leilãodeimóveisnovos.com.br e saiba mais. A realização do leilão será pela Silveira Leilões, através do leiloeiro oficial Marcelo Emílio Ferreira Pirobon Silveira. Matrícula Jusesp número 843. Arena CBN. São 4 horas e 41 minutos de volta com o nosso Arena CBN. O que é, Antônio Lupe? Recebemos a mensagem aqui do Elton Pereira, aqui da cidade de Campinas, e ele manda a seguinte mensagem. É o Elton Grimaldi ou Elton Não, Pereira? Elton Pereira. Elton com H. O Pereira. É parente do Felipe Pereira? Deixa eu ver o retrato aqui. Ou do Danilo Pereira? Do Felipe Pereira. Ah, perfeito. O uísque é produzido a partir de 3 ingredientes básicos. 3. 2 pontos. Grãos, cevada, trigo, milho ou centeio, por exemplo, água e fermento. Boa. No penúltimo estágio do processo, ou seja, antes do final, no penúltimo estágio do processo de produção, entram os barris de carvalho. Eu disse carvalho, responsáveis por grande parte dos aromas e sabores encontrados na bebida. Então por isso que dizem que é uma bebida mais amadeirada. Olha aí. É isso. É, graças ao carvalho. Perfeito. Muito obrigado ao Elton. Obrigado, Elton. Eu gosto muito de uísque. O problema, Carlão, pra mim é o gelo. O gelo me faz mal no dia seguinte. Destilado pra mim não É porque vai. a gente tem que tomar cuidado com o gelo onde a gente pega, né? Existe todo um processo. O uísque é bom pra mim, mas o gelo é... Sim. Boa tarde, pessoal. Grande abraço pro Cabelo. Acabo de descobrir que somos conterrâneos. Sou de Alterosa, Minas Gerais, Opa. e Pinga-Boa é a Sanharão de Monte Belo. Francisco mandou. Conhece essa, ô Cabelo? Já ouvi falar, sim. Já ouvi falar. Deixa só rapidamente. Eu não sou de Carmo, mas meus familiares, meus avós, tenho muitos tios lá. Então, A parentalhada toda é de lá. E a minha mãe é de Poços de Caldas, né? Então tá tudo por ali. Ó, o ouvinte mandou aqui, ó. Anos 60, bar do meu pai, disputa de balcão, a famosa era 3 Fazenda com a 51. O ouvinte mandou aquilo, Cláudio do Von Zuben. Obrigado, Cláudio. Tem mensagem também, a melhor cachaça é a de São Francisco. São Francisco, já ouvi São Francisco. também. A cachaça boa é artesanal de Alambique. Em Caconde tem uma excelente. A do Bidu também tem a do Mingão. Esta você compra para acender churrasqueira. Pelo amor de Deus. Nossa, aí não, hein? mano. Meu Deus. Imagina. Aí não. A potência. Deve ser demais. Ô Carlão, Oi. eu tenho uma dica para você. Sou fã de uísque, Vai. mas sei que você não gosta dos... O Edu, táxi de Guarani, Grande não Eduzinho. gosta Eu gosto da das cerveja. bebidas mais Destiladas, é. destiladas. Então, se destilado não vai bem, tome do outro. Tá bom, Eduzinho Carlão? mandou essa? O Eduzinho mandou essa pra você. O cara é tão bugrino que o carro dele é GFC 0112. Eu já decorei, viu, Edu? Olha, e aí você passou no ar agora pra todo mundo. Mas vai ser bom, ele tem moral. Perto do brinco de ouro só dá ele ali. E ele mandou aqui, você decorou mesmo. É. Isso aí. Bom, 4h44. Tem mais um ouvinte? Vamos ouvir o ouvinte antes de falar da rodada de hoje do Campeonato Brasileiro, hein? Meus queridos amigos da CBN, eu sou produtor de cachaça e distribuidor das melhores cachaças de alambique do Brasil. Eu vou explicar para vocês a diferença. Eu queria entre muito a cachaça explicação e dele, mas tá bem baixinho. Vamos Cachaça tentar dar um ganho nesse áudio. Que é E aí a gente coloca no interessantíssimo, ar, né? mas aí ele vai explicar pra gente a diferença de cachaça e aguardente, mas tá muito longe mesmo. Muito baixo, né? Muito baixo, isso. É que a voz vai longe. Ah, Entendeu, Luke? É uma outra nomenclatura que você utilizou para o mesmo Exato. termo. Tá bom. Hoje nós temos São Paulo e Inter, Flamengo e Atlético, mas os dois times vão entrar em campo pensando em outro, hein? Pro São Paulo, o São Paulo tem que tomar cuidado, hein, contra o Internacional.
pensa muito em Copa do Brasil, é importante, é um título que o São Paulo não tem. Só que o São Paulo já está na parte de baixo da tabela do Brasileirão com 28 pontos. Tudo bem, em relação ao Z4, uma diferença de 7 pontos. O Santos está ali, do lado. Mas tem que tomar cuidado. Hoje é um jogo difícil. O Internacional tem uma Libertadores pela frente, mas joga em casa. O São Paulo deve ir com uma base perto do ideal do que pensa o técnico Dorival Júnior, mas Beira-Rio é complicado. Eu vejo o Inter com uma possibilidade maior de vitória lá em Poá. Grande Poá. É assim que é identificado o aeroporto de Porto Alegre, quando você vai viajar para a capital do Rio Grande do Sul. Tem mais um ouvinte aí, Elton Grimaldi. Põe no ar aí o nosso digníssimo ouvinte. Boa tarde, galera. Tudo bem? Então, respondendo aí, ó, a melhor cachaça do Brasil e do mundo é uma coca gelada trincando, né? Ei, calor de 80 ouvindo o áudio, hein, 38 graus em Campinas. Cairia bem. Não? Alô pra vocês. Vamos, São Paulo. Propaganda aí, Lu. Um áudio desse deveria ser proibido. O cara gostar de coca. O outro falou de novo. Então a responsabilidade não é minha mais. Que isso? Transferir a responsabilidade. Vai pro próximo aí, Cabelo. Ô, Cabelo não, Elton. Boa tarde, galera. Tudo bem? Boa tarde, galera. E o malte? Esse uísque é sem malte? Vocês nunca ouviram propaganda? O puro malte escocês? Esse uísque é sem malte. Eu vou te falar. A gente toma fumo no ar e nem fomos nós explicando. Que negócio é esse, velho? O rapaz citou o trigo, né? Que eu até fiz uma relação. Mas isso aí não é de mulher esmalte? Não é? Foi o malte. O malte. O blend. Pelo amor de Deus. Tá virando uma confusão, né? O negócio começou só com cachaça, mas tá vendo? Tudo que envolve cachaça dá uma bagunça, velho. Pelo amor de Deus. Cabelo, jogão de hoje, São Paulo e Inter, hein, velho? Com certeza. Eu, saindo de Araraquara, vou aportar diretamente em Porto Alegre, mas eu acho que o Inter... Mas você vai para Araraquara, Cabelo? Em espírito. É a força de expressão. Força de expressão. Foi só uma alusão. Uhum. Mas é isso. Eu acho que o São Paulo vai com aquilo que tem de mais próximo do ideal, mas o Inter lá sempre complicado, certeza de bom jogo. Acho que o Valência não joga, né? O Valência tá numa fase, ontem ele errou pênalti, acho, se eu não me engano, mas tá jogando muita bola com a camisa do Inter. Tá? Ener Valencia. Ener Valencia. Ener Valencia, equatoriano, bom de bola. Posso mandar um abraço? Perdeu aqui o pênalti mesmo. Pro meu grande amigo Vitor, tá sempre sintonizado na CBN. Vitor Campos, torcedor da Macaca, hein? Ô, Vitinho. Tá com o radinho ligado aqui, ó. Mandou a foto aqui, ó. Radinho ligado. Figuraça. Nossa, eu amo a Ponte Preta. Nossa, mãe. Tamo junto, Vitão. Mandou? Mandou. Tá bom. 4h48 a gente tá sem o Scheibe, né? A gente tá sem o Scheibe, né? Ainda, né? Daqui a pouco o Scheibe volta. O assunto é de cachaça, o primeiro já tombou. Fora. O primeiro já caiu já. Não aguentou nem uma arena inteiro. O primeiro já foi. Eu sei, negócio de calor, água na boca. Só um detalhe em relação ao São Paulo. Tem uma questão que preocupa aí, que é do Arboleda, né? Arboleda. Arboleda saiu ontem machucado, de maca. Hoje tá fora, não tem nem como jogar, mas fica a preocupação para domingo no duelo contra o Flamengo pela decisão, primeiro jogo da Copa do Brasil. O torcedor do São Paulo tá um pouquinho preocupado com o Arboleda, que deixou algumas pistas que torcem pro Palmeiras, né? Que fumaceira. Eu nunca agi dessa maneira. Que coisa, que jornalismo marrom, hein? Nem Pôncio Pilatos foi tão cruel assim. Aquele ouvinte que explicou da cachaça pra gente tava baixinho, agora tá alto. Vamos ouvir. Meus queridos amigos da CBN, eu sou produtor de cachaça e distribuidor das melhores cachaças de alambique do Brasil. Eu vou explicar para vocês a diferença entre cachaça de alambique e cachaça industrial. Cachaça de alambique é feita em alambique, lógico, e a cachaça industrial é feita em coluna. A produção é contínua, como é feito o etanol. A cachaça de alambique, você tira a cabeça, né, e só usa o coração da cachaça. Então você tira os álcools superiores, que faz mal para a saúde, tem fenol, tem carbamato de etila,
outros produtos aí que não são bons para a saúde. A cachaça industrial ela não faz essa separação, né? Então, todas são cachaças brancas, né? A diferença entre aguardente e cachaça é que o aguardente ele vai de 38 a 54 graus de álcool, né? De 38 a 48 é cachaça. O aguardente passou de 48 graus, já tem que chamar de aguardente. Se você colocar alguma coisa a mais do que a legislação define como cachaça, você tem que chamar de aguardente. Por isso que a 51 é aguardente, porque ela coloca uma quantidade de açúcar maior do que o permitido por lei. Então a cachaça, a definição de cachaça de alambique é do mosto fermentado da cana-de-açúcar de 38 a 48 graus, a 20 graus de temperatura, com até 0,6 gramas de açúcar. Oliveira que está falando, da Amburana. Um abraço a todos. Perfeito, que aula. Muito obrigado, hein, ouvinte. Quer dizer que hoje, por exemplo, passamos de 38 graus, é dia de cachaça. Menos de 38 graus é aguardente. Também. Mas adorei a explicação. Agora, ele disse que é produtor do negócio aí, não é? Benjamin Constant, número 12 e 14. Deixa umas aqui para nós, já que é dia da cachaça, vamos experimentar. Tá bom? Benjamin Constant, 12 e 14. Pode deixar aqui. Já pensou se acontecer? Nossa. Que coisa, hein? Saindo daquele elevador, rapaz, chega com as 3 sacolas. Vamos esperar, vamos ver se vem. O ouvinte, o Vitor Viana, do bairro do Monte Alto de Campinas. Onde fica o Monte Alto? Não sei. Eu não sei. Onde fica o Cabelo? Também não sei. Então tá. Fica lá no Monte Alto, pé do monte ali, viu, Lupe? Ele mandou 3-0 pro Bugrão no fim de semana e vamos subir. E ele mandou que é perto da Bosch. Perto da Bosch. Tá. Aliás, deve ser perto daquele trevo lá que tem o nome Trevo da Bosch, que eu não sei porquê, mas deve ser perto ali também. Sim. Ali tem Jardim Garcia, tem Vila Boa Vista também, né? Vila Boa Vista deve ser ali na região. Parque Santa Bárbara. Rapaz, Guarani tá embalado, hein? Via Norte, embalado. O torcedor do Guarani tá confiante no acesso. O torcedor do Guarani tá embalado também. Pode pôr pra gelar, hein? Tá com uma cara boa, sim. E o duro é o cabelo da gente que uma hora dessa sofre. E aí eu tenho uma pergunta pra vocês. Pra quem não acompanha o Arena desde o início, nós prometemos aqui, se caso algum time de Campinas conquistasse o acesso, nós iríamos todos platinar o nosso cabelo, em homenagem aí à nova onda do momento. Naquela época, acho que o Guarani tava o quê? Ele é o 8º, 9º. Tava longe. Tava longe. Então, vamos atingir. O Guarani era 13º, após 14º. Não, mas eu tenho uma pergunta. Porque o cabelo chegou depois, mas ele entra na aposta. Claro que entra. Entra na aposta. Ele não só entra, mas como vai ser o primeiro da fila a platinar. Ele vai parecer uma ovelha, velho. Uma maneira de liberar todos da aposta. E agora eu quero ver, porque companheiro é companheiro e... Vai. Se o William Cabelo cortar as madeixas, ninguém é obrigado a platinar o cabelo. Então nós temos aqui, se um dos clubes subir, seja Ponte ou Guarani, nós temos que platinar o cabelo. Mas, se durante este programa, William Cabelo cortar o cabelo, caso algum consiga o acesso, ninguém precisa platinar o cabelo. Imagina, Lu. Eu topo. Você topa? Eu topo. Então tamo no jogo. Eu topo. Ele topou? Tava ouvindo mal dele, ele topou? Topou. Aquelas caminhões do Leão, daqui a pouco entra ele. Não tem cabelo platinado. É cortar também. Tamo junto, então é isso. O cabelo é assim que faz parte do programa, então entendeu? Vamos, tá fechado. Tem que entrar já mandando cacete, é isso aí. Vamos pro intervalo, depois do sarcófago. Arena CBN. Eu nasci para cuidar de Campinas. Nesses 49 anos, a gente fez o que quase nenhuma outra cidade do Brasil conseguiu fazer. 99% de abastecimento de água e 90% de tratamento de esgoto. Ano que vem a gente faz bodas de ouro e eu celebro desde já trabalhando por Campinas. Serão 20 novos reservatórios e 450 quilômetros de troca de redes para fortalecer ainda mais a nossa união. Sanasa, Campinas em primeiro lugar.
Efige Pocket. Evento gratuito dia 23 de setembro no Hotel Radisson da Júlio de Mesquita, das 9 às 13 horas. Um mundo de possibilidades para a educação internacional do seu filho. Inscreva-se em efige.com.br. A Expoflora chegou! Todas as sextas-feiras, de 25 de agosto a 24 de setembro, os programas CBN Campinas, CBN Esportes, Estúdio CBN e o Arena CBN serão transmitidos diretamente do News Truck CBN em Olambra, na maior festa das flores da América Latina, o Mercado de Flores. Toda a movimentação que a Expoflora gera no turismo e na economia local são temas da CBN Campinas, na Expoflora 2023. Oferecimento Unifage, Unimax e Faagro. Aqui o seu futuro é na prática. Arena CBN. São 4 horas e 56 minutos. Nós voltamos com o nosso Arena CBN. E aí, Luperson? Por favor, Elton, você pode abrir o sarcófago, por favor? Como vocês acompanharam, né, Cabelo? Nós tivemos um pequenino problema aqui com o nosso vídeo. Nosso departamento de imagem. Marcos Gabriel puxou o fio ali. Marcos Gabriel, que inclusive começou recentemente, já recebeu a primeira advertência, mas assim, a vida que segue, feliz, como já diria o professor Hélio dos Anjos. Então nós vamos ter que a moda antiga, Cabelo. Por favor. O jogo que nós separamos aconteceu no mesmo ano do lançamento dessa melodia aí. Vamos ouvir um trechinho. Ela pode rodopiar e mudar de figura. Ô, Cabelo, faz um favor pra gente. Vamos lá, separe. Vamos falar o jogo, né? Como nós não temos a imagem hoje. Qual foi o jogo que você separou? Posso falar tudo? Só o confronto, sem o ano. Guarani e Comercial de Ribeirão Preto. Opa! O Alvinegro do Jardim Paulista. O Bafo. O Bafo, que joga lá no estádio Francisco Palma Travassos, a joia de cimento armado. O Coliseu da Ribeirânia. O Coliseu da Ribeirânia. Esse é o outro. Leão do Norte. O Coliseu da Ribeirânia é o outro. O Coliseu da Ribeirânia é o Santa Cruz. Que agora é a Arena Eurobike. Ele caiu nessa, hein? Ô, Cabelo, um jogador do Comercial, por favor. Edival. E um jogador do Guarani? Jaime. É o Guarani de 76. Jaime é o do Flamengo, né? Jogou no Flamengo. E aí, Carlão? 82. E aí, Léo? 76. 82 e 76. Nós tivemos algum vencedor? Não. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. Que ano foi esse jogo, Cabelo? O jogo foi 13 de setembro de 1981. Caramba, Carlão! Ano dessa música maravilhosa, Tanto Amar, de Chico Buarque. É Chico Buarque. Eu confundi. Tá explicado que você caiu na rádio com 2 programas. Ficha técnica desse jogo, Cabelo. Guarani o jogo, posso falar o resultado, já que... Pode sim. Foi Guarani 5, Comercial de Ribeirão 1, 3 de Careca, Lúcio e Frank pro Guarani e Luiz Carlos Gaúcho descontou pro Comercial. Guarani de Sidmar, Mauro, depois Chiquinho, Jaime, Edson e Almeida, Ederson, Henrique e Jorge Mendonça, Lúcio, depois Frank, Careca e Banana do técnico Zé Duarte. Comercial de Ribeirão Preto, de Carlos Fernandes, Paulinho Pereira, Edival, Laurinho e Sérgio Donizete, Vanderlei, Pedro Paranhos, depois Mauricinho e Luiz Carlos Gaúcho, João Batista, Carlos e Orlando, depois Britinho, do técnico Jair Bala. Boa! Ganhamos, hein, Cabelo? Amanhã volta ao normal. Uma. Amanhã vamos voltar ao normal. Tivemos um pequeno problema técnico. Fecha pra gente, Elton, o sarcófago. Sempre com muito carinho, feito por William Cabelo. É isso. Fechou? Fechou. Deixa eu só... Vai ter o palpitão hoje? Então, já vou chamar, então, mas bora. Tem a última tentativa de contato com o Scheibe. Eu acho que ele merece dar tchau pra gente, coitado. Ou ele sumiu? Foi embora. Ei, Fábio Scheibe. Vazou. Tomara que ele esteja bem. Tomara que ele esteja bem. Opa, tá lá! Voltou, hein? Boa! Ele não ouve a gente, né? Beleza, tamo junto, cara. Ovo sim, Mas cara. você troca o fósforo por um carro 0 km? Faz assim ou assim? Não trocou. Não trocou.
Ele ficou com uma caixa de fósforo, então. São Paulo Internacional, Carlão de Freitas. Internacional vence. São Paulo Internacional, Antônio Lupercio. Tricolor paulista vence. E aí, meu caro Cabelo, quem vai vencer, Cabelo? Vai dar empate. Nossa, eu pergunto quem vai vencer, ele vai dar empate. Ô, Mureteiro. Mureteiro, mais um, hein? Flamengo e Atlético do Paraná, Carlão de Freitas. Uma vez Flamengo em Cariacica, sempre Flamengo. E aí, Lupercio? O Furacão vai atropelar. E você, Cabelo? 3-0 pro Flamengo. Nós não temos outro jogo a não ser o nosso duelo de Araraquara. Ferrinha. Ferroviária e Ferroviário. Ferrinha sai na frente. Lupe. A locomotiva que termina com A vence 2-0. A gênero feminino vai vencer. Isso. Quem vence, Cabelo? Ferroviária de Araraquara, 2-0 em cima do Ferroviário. Perfeito. Nós estamos aí, então, com o tempo já esgotado, né, Elton Grimaldi? Vamos embora. Lembrando a você que tem futebol aqui na CBN hoje. Depois do nosso 4 em campo, nós temos abertura de jornada às 9 da noite. Oscar Ulisses dá o recado com o jogo do São Paulo contra o Internacional. Amanhã tem mais informações para você esportivas às 11 da manhã com o CBN Esportes do nosso Júlio Nascimento. Às 4 o Arena, às 8 4 em campo e o jogo do Corinthians. Amanhã não tem 4 em campo, tem o jogo do Corinthians e Fortaleza. Prévia da Sula. Crise pro Timão, hein? Será? Vamos ver. Valeu, Cabelo. Aquele abraço, hein? Abraço, valeu. Tchau, Luperson. Valeu, até amanhã. Carlão. Valeu. Tchau, Scheibe. Tchau, Elton Grimaldi. Tchau, Daniel França. Vambora. Marcos Gabriel. Arena CBN. Repórter CBN.